Quando se fala em campos de concentração, a primeira imagem que vem à mente é a da Alemanha nazista: cercas de arame farpado, soldados, câmaras de gás, extermínio. Mas muito antes disso, no Nordeste do Brasil, essa macabra engenharia já havia sido desenvolvida. Poucos lembram, mas o Ceará foi pioneiro no uso de campos de confinamento forçado. A exemplo dos campos do Urubu, Matadouro, Patu, Buriti, entre outros, foram construídos para conter não o inimigo externo, mas os próprios brasileiros, famintos, pobres, chicoteados por todas as desigualdades sociais e injustiças. O ciclo das secas e, sobretudo, uma estrutura fundiária desigual no Nordeste empurrou milhares para fora de suas terras. Famílias inteiras, sem água nem comida, partiam rumo às cidades maiores, como Fortaleza, Crato ou Sobral. A fuga não era escolha, era desespero, e o Estado respondeu com isolamento, repressão e exploração da mão de obra de centenas de milhares de famélicos. Criou cercas de vigilância e deu o nome de campo de concentração para o que eram, na verdade, degradantes currais humanos. Entre 1915 e 1932, o Ceará montou pelo menos 7 campos de concentração oficiais. Em Fortaleza, por exemplo, podemos citar os campos do Urubu e do Matadouro, criados em 1915 e reativados em 1932. Em Senador Pompeu, o campo de Patu, em 1932, chegou a abrigar cerca de 18 mil pessoas, mas o maior era o campo do Buriti, localizado na cidade do Crato. No início de 1933, ele confinava cerca de 60 mil pessoas. Era o maior campo de concentração do Brasil. A história, no entanto, quase não menciona sua existência. Crianças doentes, mulheres em redes improvisadas, homens buscando migalhas. A fome matava mais que a seca nesses locais, e o abandono e a exploração eram regras. Por trás dos arames e barracas de lona havia ideologia. A elite da época viu os sertanejos como inferior, baseado em teorias retrógradas. Teorias racistas e eugenistas defendiam que essas populações atrasavam e manchariam o progresso da capital Fortaleza, que passava por um processo de modernização. Os campos, portanto, eram mais que espaços de confinamento, eram instrumentos de controle social, lucro estatal e privado. Nos campos, o governo aproveitava a força dos retirantes. Homens eram recrutados para trabalhar em canteiros de obra, construindo açudes, prédios, pavimentando estradas. Em troca do trabalho árduo, recebiam como pagamento quantias ínfimas de comida e promessas vazias. A lógica era simples e cruel: explorar quem não podia resistir. Um modelo de lucro sobre a miséria, onde o Estado e os interesses privados se alimentavam da fome do povo. Após o fim da seca, os campos foram desmontados, as cercas desapareceram, os nomes sumiram dos livros. Em Senador Pompeu, as ruínas do campo de Patu resistem, tombadas em 2019 como patrimônio histórico. No Crato, o campo do Buriti foi praticamente apagado, mas a terra lembra. O povo que descende dos sobreviventes carrega essa memória pesarosa, mas necessária. Os campos de concentração do Ceará não tinham fornos como os nazistas, mas havia extermínio em massa com a chancela do Estado em conluio com grupos dominantes. Fome, dor, abandono. Eram campos onde o pobre era punido por existir e onde o Estado encontrava uma forma de torná-lo útil antes de deixá-lo morrer. O Brasil, antes da Alemanha nazista, teve seus próprios campos de concentração. Que essa verdade nunca mais seja esquecida. É hora de lembrar do Buriti, do Patu, do Urubu, do Matadouro, lembrar para que nunca mais se repita.